as 5 maiores vergonhas que eu lembro de já ter passado na minha vida. A aleatoriedade desse canal. Eu sou Cogu Walker, vocês são os Walkers cogumelados. Inclusive, já aproveita e se inscreve aqui e vamos aumentar nossa horda de zumbis de cogumelo. Então, as 5 vezes, galera, eu já passei muita vergonha na minha vida, muita vergonha, tanto que eu sou anti-vergonha, entendeu? Eu sou anti-vergonha. A primeira vez que eu lembro que eu senti uma vergonha na minha vida, eu era muito criança. Tanto que eu acho que foi antes dos meus 5 anos, porque eu lembro que a minha irmã, mas a minha irmã ali, a segunda, mais velha, não existia. Então, a única coisa que eu lembro é que eu saí correndo e, tipo, abracei as pernas do meu padrasto e falando, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo. Eu olhei pra cima, não era meu padrasto. Eu olhei pra trás, meu padrasto tava partindo a risada na minha cara. Inclusive, John, se você está vendo esse vídeo agora, não era pra você rir de mim, eu lembro até hoje. Inclusive, não é mais meu padrasto, mas tá aqui no meu coraçãozinho. Segunda vez que eu lembro, eu vou ativar o modo aleatório, então. A segunda vez que eu lembro de ter passado uma vergonhinha foi quando eu saí do colégio, acho que era lanche na sala, na turma, tá ligado? E tava chovendo muito, daí bateu o sinal pra gente ir embora, eu tinha levado um bolo de cenoura, aí todo mundo comeu, sobrou um pouquinho ali na forma, eu saindo correndo da escola, eu não fui escorregar na lama? Galera, do meu pé, minha coxa, minha bunda até aqui tava sujo de lama, eu parecia o Shrek depois de tomar banho, tá ligado? Nossa senhora, acabei de lembrar a pior vergonha da minha vida. Meu Deus, falando agora de colégio, uniforme, roupa, lembrei. Aí beleza, né? Toda suja, tive que entrar dentro do ônibus toda melada de barro. Sofri um leve bullying ali dentro, né, por estar toda suja, por ter sido a única a cair lá naquele caralho. Agora, eu vou deixar a pior vergonha alheia pro final, galera. A pior pro final. A terceira vergonha alheia que eu passei na minha vida foi com a minha ex-melhor amiga. Eu tive uma melhor amiga por 9 anos. E sempre dava altos rolê com essa guria. Tanto que a lista de vergonha alheia que eu passei do lado dessa guria faz com que eu não tenha vergonha alheia hoje em dia, galera. Sinto vergonha alheia pelos outros, não por mim. Eu e ela simplesmente, vamos almoçar fora hoje? A gente morava numa cidadezinha no interior, né? Bora. Pegamos um dinheirinho, fomos no restaurante lá da cidadezinha. Vamos sentar aqui, né? Coloquei meu filho do lado, sentei eu, ela sentou na minha frente. Aí eu tava tomando coca. Eu não lembro o que ela falou pra mim, que eu dei risada. Só que assim, não foi uma risada, foi a risada. Que a coca que eu tava tomando, ela saiu pelo meu nariz. Com tanta força que ela limpou as minhas vias respiratórias. Todo o catarro que tinha ali, desde a época que eu nasci, não existia mais porque estava tudo limpo. Galera, eu dei risada com tanta força que saiu coca, catarro, ranho e baba. Tudo em cima da mesa. Nossa, mas você já estava com o seu prato comendo? Não, a gente tinha pedido prato feito, daí o cara ia levar ainda pra gente. Graças a Deus, ele demorou um pouco pra levar, né? Daí eu não derrubei coca e ranho em cima do meu prato. Eu lembro que o meu nariz estava ardendo muito, porque, meu Deus, por favor, nunca soltem coca pelo nariz, porque arde, 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 arde. Nem solte, nem respire, né? Aqui é Proerd sempre. Eu lembro que ardia todo o meu nariz, ela se partindo de dar risada na minha cara, a minha roupa, minha calça, a cadeira, o chão, a mesa estavam cheios de coca com ranho, enquanto ela ria, enquanto eu lacrimejava com o nariz ardendo, coca escorrendo pelo meu nariz, e o garçom olhando pra mim perguntando, moça, você tá bem? Você precisa de ajuda, moça? E eu, ai, moço, não, tá tudo bem, você dá um paninho pra me limpar aqui, moço. Morrendo. Quarta vez que eu acredito que já foi vergonha alheia demais pra minha vida. Essa eu não considero vergonha alheia, mas eu percebi que as pessoas que estavam em volta, no ambiente ali, sentiram uma certa vergonha alheia por mim. Eu era criança, era o famoso Dia das Mães, e eu, como uma boa criança da escolinha, fui fazer um lindo videozinho. Mãe, eu te amo por isso, aquilo. Mãe. Tudo que a escola mandava falar, tá ligado? Aí, eu, criancinha pequenininha,
Tipo, cara, minha mãe me cobrava demais pra me limpar as coisas. Eu com 6, 7 anos, ela cobrava demais. Aí eu lembro que eu falei assim, mãe, eu prometo ser uma boa filha e lavar as minhas roupas e as minhas meias. Tipo, pra mim, normal, cara, normal. Uma criança se declarando pra mãe ali na base da pressão, tá ligado? Só que assim, o meu vídeo, junto com as outras crianças, passou num telão gigante pra todas as mães ver. E assim que eu passei, todas as mães começaram a dar risada, falando, lavar a meia, parecia um monte de demente, tá ligado? Um monte de demente. Eu fico indignada, cara, porque eu não senti vergonha alheia. Se meu filho faz um vídeo assim, primeiro eu ia ficar... Tanta coisa você fala de meia? Mas não ia ficar dando risada, e principalmente eu não teria atitude de olhar pro meu filho e xingar ele. Não teria essa atitude. Agora, a pior vergonha alheia que eu passei na minha vida. Tchananã. Quinta vergonha alheia. Pra mim, assim, galera, se eu pudesse me enfiar num buraco, eu me enfiava no buraco. Eu normalmente pegava o ônibus na frente do meu colégio. Só que nesse dia eu decidi pegar o ônibus num outro ponto, que era na igreja, e eu fui lá. Aí, sempre meio piazão, tava brincando de lutinha com outro cara, que Deus sabe o que aconteceu dele da vida. Eu lembro que eu fui, ergui o pé pra dar um chute. Vida que segue, o ônibus chegou, entramos no ônibus, eu converso aqui, eu vou lá, eu volto lá, eu não paro quieto, igual um cupim, vou, volto, vou, volto, vou, volto. Eu lembro que eu tava meio abaixada, tá ligado? Eu tava meio que assim, abaixada, conversando com um amigo meu assim. Eu olhei pra trás, um grupinho de umas 4, 5 gurias e 2 caras se partindo da risada, olhando pra mim, se partindo da risada, olhando pra mim, e eu sem entender bulhufas o que tava acontecendo. E os caras se partindo da risada e eu sem entender nada, daí eu achei estranho, né? Voltei, fui lá na porta, fiquei ancorada na porta, assim, pensando, por que estão rindo olhando pra mim? Até que chega a minha amiga no meu ouvido e fala o seguinte, tá todo mundo vendo tua calcinha porque tua calça tá rasgada. Eu, o quê? Tá o quê? Eu coloquei a mão na minha bunda, galera, eu tava com um rasgo que vinha do meio da perna até o final da minha bunda. Um rasgo sem tamanho, que a minha calcinha de florzinha tava aparecendo pros outros. E tava todo mundo rindo. Eu tava mais de 20 minutos dentro do ônibus mostrando minha calcinha pra todo mundo sem saber que a minha calça estava rasgada. Foi aí a pior vergonha alheia da minha vida. Pior, pior, pior. Tanto que eu poderia ter esperado o ônibus dar a volta de meia hora, deixar eu no meu ponto, mas não. Eu olhei pro motorista, que era meu primo, e falei, Ciclano, abre essa porta e deixa eu sair, pelo amor de Deus. Ele abriu a porta, desci na frente da firma, que era uma meia hora da minha casa, e eu fui andando de a pé sim pra casa, enquanto eu olhei pro ônibus indo pra uma outra rota antes de ir pra minha casa. Galera, o pessoal tava pendurado na janela me olhando, dando risada. Eu acho que pra mim essa foi a pior vergonha alheia que eu já sofri na minha vida inteira, tá ligado? A pior de todas. Ui, dá até um ruim de lembrar, meu Deus do céu, como que a pessoa fica 20 minutos mostrando a calcinha borrada pra todo mundo, sem saber, pelo menos naquela época eu usava, né? Graças a Deus. É isso, galera, um comentário na inscrição, é isso.